O termo Marave designa várias formações etnolinguísticas. Marave foi um reino que se estendia entre as atuais fronteiras de Moçambique, Malawi e Zâmbia. E diferentemente dos Mwenemutapas a sul do Zambeze, os Marave a norte procuravam dominar os seus territórios através da adaptação e absorção da ideologia e cultura local. Isto acompanhado de casamentos com as mulheres nativas, promovendo assim um domínio total sobre aquela esfera ideológica. Olá pessoal, o meu nome é AMS e sejam bem-vindos ao canal África Minha TV. O Império de Marave formou-se a partir de pequenos movimentos migratórios oriundos do Congo e liderados pelo clã Karonga, isto entre os anos de 1200 e 1400, que posteriormente foram se instalar a norte do Zambeze, isso entre os rios Shire e Luanga. Antes da gente entrar no tema com mais pertinência ao abordar os fatos, é importante a gente destacar aquilo que eram as limitações territoriais dentro deste estado. Os diversos conflitos de dinastia foi o principal motivo que fez com que tivesse uma divisão de clã. Como resultado, foram esses diversos movimentos migratórios que deram origem a este grande povo. O estado de Marave, para além de ter aquilo que era o estado principal, também tínhamos aquilo que se designava por estados satélites. Estados estes que tinham uma independência política, social e econômica, mas que, de um modo geral, respondia ao estado principal. Sem se alongar demais naquilo que é o surgimento do estado, olhemos agora para aquilo que era a sua base econômica. Dentro do grande Império de Marave, eles tinham duas maneiras de sobrevivência, onde a primeira era limitada na agricultura e a segunda era o comércio a longa distância. É importante destacar que, quanto à parte da agricultura, eles tinham uma produção centralizada na mapira, que era o elemento mais crucial dentro daquele império. Mas, para além deste, eles também produziam cereais como o milho, a mexoeira e o trigo. Mas, para a sua produção, eles tinham um pequeno problema, porque o uso do material para a produção limitava-se somente na enxada de cabo curto, que, de um modo geral, dificultava naquilo que é a sua prática econômica. E, tirando já esta particularidade, eles faziam os comércios a longa distância, onde tinha uma centralidade naquilo que é a troca comercial com os diversos povos que tinham ao seu redor, onde a enxada de cabo curto também foi um dos materiais que eles usavam para troca. Mas, para além disso, eles também tinham uma pequena produção de utensílios que eram feitos na base do algodão doce. Mas, dentro deste império, havia uma particularidade naquilo que era a base econômica, porque o que a classe dominante fazia não era a mesma atividade que a classe dominada fazia. Porque, de um outro lado, a gente via um cenário em que a classe dominada produzia e comercializava. Do outro lado, a gente via um cenário em que a classe dominante tinha como base econômica ao pagamento de tributos e ao pagamento de impostos de comercialização. Dentro deste ponto importante, que era a base econômica da classe dominante dentro deste grande império, tínhamos uma particularidade, onde, por um lado, os que faziam parte da classe dominada pagavam um tributo regular aos da classe dominante. De um outro lado, a gente via um cenário em que os mesmos pagavam uma certa taxa por fazerem as suas atividades comerciais. E os tributos eram divididos em duas partes, onde a primeira eram os tributos regulares, em que eles, a cada intervalo de tempo, pagavam a classe dominante, e por um outro lado, a gente via aqueles tributos que eram tributos rituais, onde a classe dominante recebia aqueles tributos por serem responsáveis em dirigir as cerimônias ou celebrações mágico-religiosas. Mas, para além deste ponto, que se limitava na economia dentro do grande Império de Marave, tínhamos também aquilo que era a organização sociopolítica e administrativa. A hierarquia dentro daquele império limitava-se no seguinte: no topo, como líder principal, o líder supremo dos estados Marave, tínhamos o Undi,
esse era o chefe máximo. Para além deste, não tinha outro com um nível de poder semelhante. Seguidamente, nós tínhamos o Fumo, ou também chamado de Mwenemuzi. Este era o chefe da aldeia. O povo de Marave considerava este senhor como elo de ligação entre o plano físico e o plano astral. Ou seja, ele que era responsável em conectar os humanos do seu povo com os seus ancestrais. Seguidamente, tínhamos o Mwenedziku. Este era o senhor das terras conquistadas. Para cada novo território que eles obtivessem, este era o representante, ele é que liderava aquelas terras. E por fim, nós tínhamos o Mambo, este que era o chefe territorial. A cada império, ou melhor, a cada estado, tinha um representante, e este representante era o Mambo, era a designação que ele recebia. Além disto, tínhamos o papel das crenças mágico-religiosas dentro daquele estado, onde os cultos que eles realizavam, as celebrações que eles praticavam, tinham um propósito único, que era de invocar chuvas, invocar um bom tempo para a sua produtividade e pedir ao bom estado daquele povo. Ou seja, eles pediam aos espíritos para que ficassem em paz, que não houvesse uma interferência entre o mundo espiritual e o mundo normal, tendo assim uma tranquilidade e prosperidade durante os anos que se seguiam. Como todos nós já sabemos, cada império que vigorou dentro do nosso continente africano teve aquilo que é a sua iniciação, o seu desenvolvimento, mas sem esquecer do ponto mais importante, a sua decadência. E este império que a gente está abordando hoje não é nenhuma exceção. Tiveram várias causas que influenciaram para o declínio deste povo. E o primeiro ponto muito importante que fez com que esse povo decaísse foi a penetração mercantil dos portugueses. Porque logo com a chegada dos tais mercadores, teve aquilo que é a retirada dos mercadores árabes, que como consequência fez com que as rotas comerciais usadas do povo Marave reduzissem, tendo menos produtos e contribuindo para aquilo que é a escassez de utensílios dentro daquele povo. Seguidamente, nós tínhamos os conflitos dentro da própria linhagem do clã original, que fez com que os elementos que faziam parte daquele grupo etnolinguístico decaísse cada vez mais, porque com isso sempre havia aquela necessidade de guerras e o propósito era único, comandar o centro do poder, ou seja, comandar o Estado Marave. E a última causa, que é a mais importante e crucial para que esse povo decaísse, foi a invasão dos Nguni, esses que eram oriundos do movimento Mfecane, que após a sua penetração fez com que o povo decaísse totalmente. Tem um ponto muito importante a destacar dentro do grande império de Marave. Nós, como já vimos nos estados anteriores, a sua penetração em certos locais que vigorou o seu império foi através do domínio e conquista. Mas este é um cenário que a gente vê de uma forma contrária quando fala do grande império de Marave, onde eles dominaram seus territórios almejados através da paz, ou seja, foi de uma forma pacífica. Eles procuravam entrar dentro daquela divisão étnica e através de casamentos e adaptação daquilo que eram os próprios rituais dentro daquele povo, eles conseguiam fixar-se dentro daquele povo e marcar o seu território. E este é um ponto muito importante a destacar, porque a gente não nota este cenário nos demais povos. O nosso vídeo termina aqui e caso você sabia de um desses fatos, deixa nos comentários e compartilhe este vídeo com os seus amigos, deixe o seu like, subscreva no nosso canal, sem se esquecer de ativar o sino das notificações. A gente se vê no nosso próximo vídeo.